Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos da Palavra de Deus para nossa edificação nesse dia. Eu quero ler alguns versículos que falam sobre sexo. E geralmente é um assunto bastante polêmico e aos olhos de muitas pessoas que praticam tais coisas. Eu quero meditar sobre esse assunto e vamos ver o que a Bíblia fala sobre sexo. Sexo anal, geralmente homem com homem. E fala também sobre sexo entre duas mulheres. Eu quero falar sobre esse assunto. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Levítico, capítulo 18, e eu vou ler do versículo 1 até o 4. Aqui fala sobre casamentos ilícitos. Aqui são leis que Deus deu para Moisés, lá no Monte Sinai, para Moisés estar passando essas leis, aquilo que Deus queria do povo de Israel, para a nação de Israel, para que Israel obedecesse às leis de Deus. Aí aqui está escrito assim, olha, o título está Casamentos Ilícitos. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Como nós podemos ver no versículo 1, é o próprio Deus falando com Moisés. Não é lei criada pelo homem, é o próprio Deus que falou para Moisés para passar isso para o povo. Como nós podemos ver no versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, é o próprio Deus falando. No versículo 19, o título está escrito assim, olha, uniões abomináveis. E no versículo 22 está escrito, com varão te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. A palavra varão quer dizer homem. Com homem te não deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Ou seja, um homem ter relação sexual com outro homem. Esse deitar aqui, no caso, se refere à relação sexual. Um homem deitar com outro homem para ambos terem relação sexual. Na lei de Moisés, que Deus passou para Moisés, isso era proibido. No capítulo 20 de Levítico, o título está escrito, as penas de diversos crimes. E no versículo 13 está escrito, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Então, a pena para quem cometia esse crime, que pela lei de Moisés é um crime, se pegasse um homem tendo relação sexual com outro homem, a pena era essa, eles tinham que morrer, eles tinham cometido abominação. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 17 e 18, está escrito, não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem de preço de cão à casa do Senhor.
teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Então, aqui está falando de rameira. Rameira é mulher que exerce a prostituição, ou meretriz, prostituta. Então, aqui está falando que dentre as filhas de Israel não era para haver prostituta. E também dentre os filhos de Israel não era para haver sodomita. Já eu falo sobre sodomita, sobre Sodoma e Gomorra, o que aconteceu. E, inclusive, o dinheiro de rameira, pessoas que praticavam essas coisas, não era para ser aceito na casa do Senhor, na igreja, porque era abominação a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 18, no versículo 17, o título está escrito: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E no capítulo 19 de Gênesis, o título está escrito: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Para você entender, antes de eu ler alguns versículos nesse capítulo 19 de Gênesis, eu quero explicar para você entender o que aconteceu. Essa cidade de Sodoma e Gomorra, ela estava praticando pecado gravíssimo aos olhos de Deus. E Deus resolveu destruir essa cidade. E Deus enviou 2 anjos a essa cidade para poder ver o pecado dela. E lá tinha o sobrinho de Abraão, que é Ló, homem justo. E esses anjos eles iam salvar Ló e a sua família e ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado dela. Quando os anjos chegaram nessa cidade, eles foram lá, qualquer pessoa que olhasse para eles, não viam 2 anjos, viam 2 homens. Aí, quando esses anjos chegou na cidade de Sodoma e Gomorra, e Ló, esse sobrinho de Abraão, viu eles chegando, aí Ló recebeu eles e convidou eles para ir para a casa dele, passar a noite lá com eles. Aí os 2 homens foram com Ló. Quando eles entraram na casa de Ló, os homens daquela cidade, vendo o que aconteceu, que esses 2 homens chegaram na cidade e foram para a casa de Ló, e os homens de Sodoma e Gomorra, de todos os bairros, cercaram a casa de Ló e pediu para Ló trazer aqueles homens para fora, porque eles queriam conhecê-lo. Não é no sentido conhecer aqui, não é no sentido, já me falaram de você, eu vim cá para te conhecer, eu tinha muita vontade de te conhecer. Não é no sentido de conhecer, é no sentido de ter relação sexual. Conhecer aqui, se você ver o contexto, e eu quero ler algumas passagens da Bíblia sobre esse assunto, aí você vai ver, pelo contexto, você vai ver que o conhecer aqui se refere a ter relação sexual. Eu vou ler umas passagens da Bíblia para você ver que é assim que eu estou te falando, sobre conhecer é ter relação sexual. Eu vou mostrar isso na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, está escrito: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Aqui está falando que Caim conheceu a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Aqui se refere à relação sexual, que Caim conheceu a sua mulher no sentido que teve relação sexual com ela, e ela engravidou e ela teve Enoque. Gênesis 4:25 está escrito: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Aqui está falando que Adão ele tornou a conhecer Eva, e ela teve um filho, ou seja,
O conhecer aqui é no sentido que ele teve relação sexual com ela, e ela engravidou e teve um filho, e chamou seu nome de Sete. Então, conhecer aqui se refere a eles tiveram relação sexual. Então, voltando à história de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com aqueles 2 anjos que foram para a casa de Ló, eu vou ler aqui o versículo 4, Gênesis 19, versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Esta palavra aqui, conheçamos, é no sentido de ter relação sexual com eles. Eu vou continuar lendo, aí você vai ver que é assim. No versículo 6, continuo lendo. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha aqui. Porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então, aquela cidade era uma cidade que, pelo que nós vemos aqui na palavra do Senhor, aqueles homens, o pecado daquela cidade era o pecado que um homem tinha relação sexual com outro homem. E quando aqueles homens chegaram naquela cidade, a esses 2 varões, que são os anjos, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, e queria que Ló, de todas as formas, colocasse aqueles 2 homens para fora, porque eles queriam conhecê-los, no sentido de ter relação sexual com eles. Aí Ló, preocupado com isso, Ló falou assim: não faça isso, não comete uma loucura dessa. Eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão, elas são virgens. Então, eu coloco elas para fora da minha casa para vocês, e vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. Vocês podem ter relação sexual com ela, à força, do jeito que vocês quiserem. Só que com esses homens aqui, não faça nada com eles. Porque por causa disso, eles vieram à sombra do meu telhado. Ou seja, por causa desse pecado do sexo, da abominação, aquilo que Deus abomina, que é o sexo homem com homem, e eles queriam praticar esse pecado, e é por causa disso que eles estão aqui, disse Ló. Aí o que acontece? Se você continuar lendo a história, aí você vai ver que, para que não acontecesse uma tragédia ali, aqueles 2 anjos feriu todos aqueles homens com uma cegueira, e eles perderam a visão durante toda aquela noite. E ao amanhecer, aqueles anjos pegaram Ló e as suas filhas, a sua esposa, a esposa de Ló, e tiraram eles da cidade de Sodoma e Gomorra, e fez chover fogo do céu, e aquela cidade todinha foi destruída, por causa desse pecado que eles praticavam. O pecado do sexo, como nós podemos ver no contexto, do sexo homem com homem. Então, como aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 23 e versículo 17, está falando que não haverá rameira dentre as filhas de Israel,
nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Isso quer dizer, sodomita, quando a Bíblia cita essa palavra, sodomita, é por causa do pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado de relação sexual homem com homem. A depravação que tinha naquela cidade relacionada ao sexo. E por causa disso que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa desse pecado, que diante de Deus é abominação, como nós podemos ver na lei de Moisés. Então, quando você lê sodomita na palavra de Deus, sodomita quer dizer os moradores de Sodoma, e se referindo ao que eles praticavam, o pecado que eles praticavam. E para os nossos dias, quando a Bíblia, igual no Novo Testamento, fala sodomita, se referem aos homens que praticam esse tipo de pecado, as pessoas que têm essa prática sexual. Então, a Bíblia chama eles de sodomitas. Se você for lá no Google e página de pesquisa e colocar lá sodomita ou sodomia, aí você vai ver que eles vão falar isso. Eu coloquei sodomita, aí apareceu. Sodomita é porque ele é praticante desse tipo de sexo. Logo, é homossexual ou bissexual. Isso é a resposta do Google. Sodomia, no Google, diz assim: sexualidade não direcionada à reprodução, especialmente sexo anal e oral. Sodomia é uma palavra usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma. Por muitos anos, sodomia era interpretado como práticas sexuais. Era, não é. Isso é a resposta do Google. Continuando sobre o que o Google diz sobre esse assunto, diz que para os religiosos é sexo entre homens, sinônimo de homossexualismo, falta de hospitalidade, estupro coletivo. Sodomia, dicionário português, é relação sexual anal entre um homem e outro, sexo anal entre um homem e uma mulher. Tudo isso é respostas que você encontra no Google. Inclusive, na internet, no Google, eu achei também o que diz um pastor. Ele disse: sodomia não só sexo entre homens, mas sexo anal em geral, marido e mulher também. Isso é o comentário de um pastor. Geralmente, pessoas que praticam tais coisas, eles vão defender, dizendo a outras interpretações, que não foi por causa disso que Sodoma e Gomorra foi destruído. E a palavra sodomita não quer dizer isso, mas é apenas para defender a prática deles. Mas aqui eu estou lendo a Bíblia e trazendo aquilo que a gente vê na Bíblia. No livro de Juízes, capítulo 19, o título está escrito: Os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Se você ler o capítulo 19 de Juízes, você vai ver que aconteceu um caso quase igual ao que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com um levita que estava viajando. Ele entrou numa cidade para poder passar a noite, e os homens daquela cidade fizeram com eles o mesmo que eles queriam fazer com
aqueles 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra. Eu vou ler apenas 3 versículos aqui para você ter noção do que aconteceu. Capítulo 19, versículo 22 até o 25. Está escrito: Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Olha só, mais uma vez a palavra conheçamos. E um homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram, olha só, e eles a conheceram, novamente a palavra conhecer, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Então, como nós podemos ver, quase a mesma coisa, ou a mesma coisa aconteceu. No versículo 22, os homens que eram filhos de Belial, quem fez isso não era a mulher, eram os homens que eram filhos de Belial. E olha o que eles disseram: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Então nós vemos que é o mesmo pecado de Sodoma e Gomorra. Eles queriam conhecer ele sexualmente, tanto é que o senhor da casa ficou do mesmo jeito que Ló, desesperado, protegendo aquele homem para que os homens daquela cidade não fizessem essa loucura. E ele ainda disse: olha, eu tenho uma filha virgem, a concubina, que no caso era a mulher daquele homem levita, nós colocamos as duas para fora, vocês podem fazer dela o que vocês quiserem, mas não faça mal a este homem. E como aquele homem viu que eles iam fazer mal a ele, aquele homem foi, pegou da sua esposa, da sua mulher, e atirou ela para fora, abriu a porta, empurrou ela para fora e fechou a porta com certeza rapidão. E aqueles homens, filhos de Belial, pegaram aquela mulher e a Bíblia diz que eles a conheceram, ou seja, eles manteram relação sexual com aquela mulher a noite toda. Se você quiser saber o final dessa história, a consequência desse pecado que eles praticaram, o que aconteceu com a cidade deles e com eles, é só você ler o capítulo 19, 20 e 21 de Juízes. Aí você vai ver a consequência desse pecado gravíssimo que eles praticaram. Eu vou continuar esse assunto em outro vídeo. Espero que você acompanhe e assista outro vídeo. Beleza? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.